Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, adorando o nosso Deus. Tivemos o privilégio e a oportunidade de estar aqui semana passada junto com o Gabriel, também trazer a palavra do céu para os nossos corações. A gente está debaixo da ordenança do nosso pastor, debaixo da direção de Deus. Nosso pastor mandou um abraço para o nosso pastor. Desejo os parabéns para a nossa pastora, que Deus honre ela cada dia mais e dê muitos anos de vida. E que o Senhor possa agir no nosso meio, como já tem agido quando a gente chegou ali. Eu ouvi a irmã falando da escolha de estar aqui. E cheguei a comentar com o pastor ali, que também fui filho de pastor desviado. E Deus estreita as coisas para quem é desviado. E vai estreitando de certa forma que uma hora tu tem que... E por ser filho de pastor, por ser desviado, quando eu voltei para a igreja, Deus me fez entender que o evangelho é escolha. Na nossa igreja, de um período para cá, a gente vem falando de honra, de quebra de princípios e de fidelidade com Deus. E Deus me fez entender que servir a Ele é escolha. Ele nos deu livre-arbítrio, a escolha de querer estar aqui. E uma sexta-feira de carnaval, entrar dentro dessa casa e ver cheio de criança foi motivo para alegrar o meu coração. Verdade. Ver cada semblante aqui representando a sua família e o seu lar é motivo de alegria ao Senhor. Porque você podia escolher estar em outro lugar. Você poderia estar dando lugar à carne, pulando o carnaval, mas você escolheu estar junto com teu irmão, adorando e exaltando o nome de Cristo. Então, eu sou grato ao Senhor por esse privilégio. Eu, sem mais delongas, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Mas como de costume, né, Gabriel? Vamos falar de Gênesis e Apocalipse? Deus já também peço desculpa à igreja, porque eu trabalho no frigorífico. E de uns 15 dias pra cá, eu tô com a garganta bem irritada. Então, se eu tossir, é só por causa da irritação da garganta, tá? Não é coronavírus, não é gripe, não é nada demais, não, ok? Vamos ler Daniel, capítulo 1, versículo 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos seus eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor, ao terno amor com príncipes dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo, meu senhor, o rei que determinou o teu alimento e a tua bebida, pois que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são dos seus tipos. Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei? Então disse Daniel a Meusar, a quem o príncipe dos eunucos havia estabelecido sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, põe teus servos à prova. Eu te suplico por 10 dias que nos deem legumes para comer e água para beber. E então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção de alimento do rei. E conforme tu vireis, lidará com o teu servo. Então ele lhe consentiu neste assunto e provou por 10 dias. Somente até aqui. Mas o irmão já pode abrir Apocalipse capítulo 18. Deixa marcadinho aí na Bíblia de vocês, Apocalipse capítulo 18. Porque, como eu falei um pouco mais cedo, eu entendi que servir a Deus é escolha. Eu entendi que estar aqui adorando ao Senhor é escolha. Por quê, Tiago? Porque é simples. Deus criou o homem lá no Éden para se relacionar com ele. O homem caiu. Deus tem no céu querubins, arcanjos, serafins e
um lindo coral entoando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então Deus se alegra quando a criatura formada do barro, que Ele deu vida, escolhe largar esse mundo e vir para cá para adorar o Senhor. Quando você abre mão do teu eu, dos seus afazeres, dos seus compromissos, dos seus sentimentos carnais para estar aqui adorando e se santificando para Deus, eu fico imaginando e conjecturando como Deus está no céu, porque Ele entende que você escolheu adorar o Senhor. Porque se Ele quisesse te impor, Ele já teria os anjos gritando: Santo, Santo, majestoso, glorioso é o Senhor. Então Ele não precisa te impor. Ele criou os seres humanos para ter um relacionamento, e Ele entende que você veio para cá para se relacionar com Ele. Então eu entendi que o livre-arbítrio é escolha. Eu escolho adorar, eu escolho obedecer, eu escolho ter princípios, ter caráter e viver uma vida com Deus. E quando eu escolho esses princípios, Deus Ele te honra, te justifica, te exalta e te agracia. E todos sabem a história de Daniel, a história da Babilônia, a história de Jerusalém. Que se a gente começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vamos entender que todas as crises e provações que Deus colocou no povo de Israel foi por causa da sua desobediência ao Senhor, por causa das suas quebras de princípio com o Senhor. Deus levantou profeta, Deus levantou autoridade, Deus levantou juiz e fez promessas ao seu povo. Porém o povo se rebelava contra o Senhor. Porém o povo adorava outros deuses. Porém o povo criava imagens, quebrando o princípio com Deus. Aí o que Deus fazia? Permitia que viesse um outro povo, caldeus, judeus, eteus, para oprimir o povo de Israel, para escravizar o povo de Israel, por causa das suas más escolhas. E aqui não foi diferente. Em Jeremias, do início ao fim, Deus vem avisando das iniquidades do povo, das adorações a deuses pagãos, da desobediência, das acusações e afrontas ao profeta que o Senhor levantou. E Deus está avisando: vai vir um povo do norte que vai escravizar vocês, vai vir um povo do norte que vai oprimir vocês. E quando esse tempo chegou, todos sabem a história. Nabucodonosor veio com suas tropas, destruiu, queimou, sitiou Jerusalém e levou com ele cativo alguns povos, alguns príncipes. Dentro dele estava Daniel, Zacarias, Abidnego e Mesaque. E quando esses jovens chegaram lá na Babilônia, o intuito do rei de escravizar eles não era a base do chicote, não era a base do trabalho, era metanoia, que significa uma mudança de mente. O rei pegou os príncipes, os jovens, as pessoas mais inteligentes do reino de Jerusalém, botou para estudar com o eunuco durante um período de tempo, para ensinar as origens, as doutrinas, o paganismo, a seita que eles viviam dentro da Babilônia. Para quê? Para quando os pais ou outras pessoas viessem para a Babilônia, entendessem: se foi bom aos olhos dos meus filhos, também vai ser bom para mim. Mas eles estavam quebrando o princípio de que estava sendo escravizado uma mente. Só que esses 3 jovens, eles guardaram o coração deles voltado para Cristo. E quando Daniel, por infinita sabedoria direcionado por Deus, se privou de comer das iguarias dos reis, ele simplesmente renunciou à Babilônia. Ele renunciou à idolatria, à intriga, à mentira, à confusão e os problemas, e renunciou à prostituição. Por que eu estou falando que o Evangelho, eu entendi que é uma escolha de vida? Porque quando você escolhe servir ao Senhor, você tem que renunciar à sua carne, renunciar ao seu eu, renunciar muitas coisas do seu dia a dia. Muitas das vezes você tem que dar a outra face para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Então, assim como diversos e N pregadores já devem ter falado por aqui, e Daniel renunciou às iguarias do rei, eu não vou me prender a Daniel, não vou me prender às iguarias do rei, eu vou me prender a mostrar para vocês qual foi a Babilônia que Daniel renunciou. Qual foi a Babilônia que cada um de vocês está renunciando, pois uma sexta-feira de carnaval a igreja está tão linda, e com as crianças aqui adorando e exaltando o nome de Cristo.
Por isso que eu pedi para vocês abrirem Apocalipse 18, porque nós vamos entender o que é Babilônia e vamos entender que a renúncia de Daniel não só foi só de alimento e de vinho. Eu vou ler pelo meu celular, porque a tradução ela é mais simples. Essa foi a Babilônia que Daniel renunciou. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todos os espíritos imundos, e coito de toda a ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira, da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Eu ouvi outra vez do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Apocalipse 18 até o 5, mas vamos dar continuidade já já. Então, eu pergunto para vocês, Daniel, Gabriel, nosso amado pastor, que Babilônia é essa? Foi até peculiar, né? Eu não tinha noção de data, não me imaginava que seria sexta-feira de carnaval, mas uma sexta-feira de carnaval, uma Babilônia no Rio de Janeiro, uma festa da carne. Semana passada, eu não sei porque eu quase não vejo televisão, mas eu acompanhei nas redes sociais a criança de 11 anos foi atropelada por um trio elétrico, perdeu a perna, e hoje eu vi que ela foi a hora. Mas numa festa pagã, e alguns colegas meus comentaram onde estava a mãe dessa criança, o que ela estava fazendo lá essa hora. A gente não vai apontar já que aconteceu. Mas eu te pergunto, e essa Babilônia? Tu acha que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, está se referindo a quê? É São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, é o nosso dia a dia, nosso trabalho, é as fontes que a gente ouve no dia a dia. Eu sou pentecostal, louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Ele falou: pode correr, eu sei que esse tempo vai chegar na minha vida. Mas eu vim falando com o Senhor, e eu venho falando com o Senhor há algum tempo. Eu não quero trazer uma mensagem onde quer que eu vá que venha emocionar, que as pessoas venham se glorificar com a graça de Deus, que isso é maravilhoso e eu adoro. Mas eu quero trazer uma palavra que as pessoas vão passar uma semana, um mês, 2 meses, se questionando: o que tenho feito eu com a minha vida? O que eu tenho retribuído ao Senhor pelo que Ele fez por mim? Com as minhas escolhas, com a minha conduta, com o meu caráter, com meus princípios. Eu não quero que você venha para cá, pule, rode, chore, mas que saia daqui e se torne vazio. Eu quero que a palavra do Senhor perpetue dentro de você, porque a gente sabe que a seara é grande, são poucos cefeiros, a gente entende. E o pouco que eu tive aqui, essa é a segunda vez que eu venho, não conversei com o pastor, não tenho contato com o pastor, mas eu já entendi qual é o ministério dele aqui lá fora: pregar e buscar almas, ganhar vidas. Então eu quero que vocês entendam isso. O que eu estou fazendo para ajudar meu pastor? O que eu estou fazendo para auxiliar meu pastor? O que eu estou fazendo para auxiliar a minha igreja, a minha congregação? Eu quero que vocês entendam o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho é renúncia, é escolha. Eu escolhi renunciar a minha vida para adorar a Deus. Eu escolhi renunciar ao meu eu para estar com Deus. Eu também tive uma vida aí fora. Eu também pulei carnaval, fui para a escola de samba. E falo para vocês de coração: o diabo, ele é astuto. Quando você entra em um cenário desse, o nosso pastor ele vê isso, ele começa a colocar coisas maravilhosas a seus olhos, e uma vai impulsionando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra, e você vai vendo colegas te incentivando, falando para você fazer, que pode, que não vai dar em nada. Mas na verdade, quando você coloca a tua cabeça no travesseiro, é só você e Deus. Nada que você faz numa noitada, numa praia, em um churrasco dos amigos, vem suprir o vazio que você carrega no peito. E só esse vazio só vai ser mudado, só vai ser quebrado e preenchido o dia que você escolher a servir a Deus verdadeiramente. E eu digo para você, sem medo de errar, não é servir a Deus verdadeiramente:
eu tenho que ser membro de uma igreja, eu tenho que tomar ceia, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que dar oferta. Não estou falando disso não. Isso aí são princípios que você vai ser ensinado, entendeu? Porque quando você entra no trabalho, a empresa que te contrata, ela tem deveres com você e você tem direitos a cumprir com ela. Então, se você cumprir os seus direitos e ela os seus deveres, você vai protelar por bom tempo, entendeu? No momento que você seja produtivo. E aqui não é diferente. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele entra com restauração, entra com cura, com libertação, com refrigério, ele te capacita, ele te honra, ele te justifica. Porém, ele quer que você tenha compromisso com ele. Eu tenho falado nos últimos dias com o Gabriel, eu falei, Deus ele já fez os 50% dele. Falta você fazer o teu 50%. A tua bênção, os teus projetos, os teus sonhos, as tuas orações, Deus já ouviu. Deus já liberou para você. Só que Ele está esperando você só dar o primeiro passo. Então não adianta você ficar, céus, Deus não faz, não dá certo, não vai para frente, se você mesmo não está fazendo. Se você fica apontando cicrano, fulano, beltrano, mas você não olha para si mesmo. Se você não se bota a brecha, pastor, o que o senhor precisa? Eu estou aqui para te auxiliar. Vamos lavar a igreja? Vamos lavar a igreja. Vamos embolsar a parede? Vamos embolsar a parede. Vamos quebrar, vamos capinar. Quando você começa a se envolver na obra do Senhor, os teus problemas começam a ser solucionados. Semana passada eu vim aqui e falei duas passagens de oração. A primeira foi Jó 43, versículo 3. Que quando Jó orou pelos seus amigos, ele foi curado, foi restituído, foi restaurado. E a você não é diferente. Quando você escolhe se relacionar com Deus, se envolver na obra do Senhor, os teus sonhos começam a gerar frutos, os teus projetos começam a andar. Você pensa que deixou de lado, deixa na mão de Deus e esquece. É assim mesmo. Eu particularmente por N vezes, Senhor, eu coloco isso na tua mão. Chegava no outro dia, eu que estava fazendo de novo. Tirava da mão do Senhor e começava a fazer de novo. Aí chegava à noite, o coração apertado, ia para o joelho, Senhor, não, boto isso na mão do Senhor. Chegava no outro dia, estava eu indo tentar com as minhas próprias forças. Mas depois que eu comecei a confiar e viver o que eu escolhi para a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos, amém. 2, 3 meses Deus começou a me surpreender e me dar resposta. É por isso que eu falo para vocês sem medo de errar. O evangelho que eu venho pregar aqui, eu como ministro na minha igreja, em qualquer lugar, é o que eu vivo. Eu peço a Deus que chegue o dia de eu vir ministrar alguma coisa que eu não vivo. Porque o pastor sabe que dói você ministrar algo que você sente na carne. Entendeu? Algo que vem do céu e corta em você primeiro. Que você já vivenciou, que você tem maturidade para falar. Você não está falando da vida do irmão, você não está falando da vida da irmã, você está falando algo que Deus fez você passar. O deserto que Deus te atravessou. Porque Ele te pegou pela mão e te caminhou pelo deserto. É isso que eu estou falando. Então eu me alegrei em mim quando eu cheguei aqui e vi essas crianças todas aqui. Porque a palavra do Senhor diz, bendito seja que os pequeninos venham até mim. Numa noite de sexta-feira, vi essas igrejas cheias de crianças, de jovens. Eu até falei assim, o Senhor deu uma palavra de escolha, de vida, uma palavra pesada para um culto de libertação, mas o Senhor falou, é isso daí. Ele já tem que começar a trilhar o caminho que Ele quer para a vida dele. Porque quando você aprendeu pequeno. Porque quando você estava lá fora, que eu ia para a minha noitada, para ver a show da vida, dava 3 horas da manhã, muitas das vezes eu com cigarro na mão, um copo de cerveja, Deus falava no meu coração, o que tu está fazendo aqui? E eu parava, olhava para um lado, para o outro, e começava a olhar aquele cenário, jovens mais novos do que eu, se prostituindo, se alcoolizando. E eu me questionava, o que eu estou fazendo aqui? E hoje eu me alegro, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando do Deus que ama, do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que restaura, do Deus que tem promessa para a sua vida. Do Deus que, se você confiar, Ele vai fazer você grande. Ele vai restaurar suas feridas. Ele só te pede fidelidade, compromisso. Honra o teu Deus, honra teu pastor, honra a tua liderança. Cumpra os princípios básicos que é dízimo e oferta, porque a palavra de Deus fala é que se você negar a tua oferta, o seu dízimo, você está roubando o teu Senhor, porque a oferta é um propósito teu com Deus, agora dízimo é bíblico. E o nosso pastor ele fala, Tiago, quando você não tiver o que pregar, prega a palavra. E o dízimo, ele cerca o que você ganha. E Deus, ele não está te cobrando dízimo. Ele simplesmente está pedindo que você devolva. Porque a matemática é simples. O múltiplo de 3 vai indo até chegar a 30. Aí Deus fala que vai te honrar 3 vezes mais. Então
Então tu vai lá, 3 vezes 1, 30, por 2 dá 60, por 3 dá 90, correto? Aí Deus te dá o que? 100. A matemática não pode ser errada. É 30, 60 e 90. Múltiplo de 3, 30, 60. Mas Deus te dá 100. Para quê? Para você só devolver 10% e ficar com os 90. Então Deus não está te pedindo nada além do que Ele já te deu. Ele só está te pedindo fidelidade. Tiago, mas por que você está falando de fidelidade? Você foi Daniel, porque Daniel ele escolheu ser fiel a Deus. Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia de pegar os jovens e cauterizar sua mente, fazer uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de vida, entendeu? Fazer os jovens entender que adorar deuses pagãos, a se prostituir, a se idolatrar era algo normal, corriqueiro. Mas eu estava lendo Jeremias e vi que poucos dos jovens que foram para lá guardaram seu coração no Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego, entendeu? Que foram jogados na fornalha porque não se rendeu à idolatria, não se rendeu a falsos deuses, guardou seu coração a Deus. E é o que Deus te pede, fidelidade. E para você ainda entender um pouquinho mais dessa Babilônia, porque a Bíblia está falando da Babilônia no tempo de 2000 anos atrás, e eu estou trazendo para a nossa realidade, que essa Ambódromo, que agora deve estar cheia de pessoas se prostituindo, se alcoolizando, usando drogas, famílias sendo destruídas. A gente vai continuar a decorrer o texto do versículo 18. O apóstolo João teve essa visão. A gente parou no capítulo 5 e a Bíblia ela se interpreta por si só. No capítulo 5 em diante ele continua dizendo: porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentado como uma rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, morte e pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que o julga. Eu parei no 8, tá? Só para a gente não perder o raciocínio. Como eu falei, a Bíblia, ela por si só se explica. A gente não precisa enfeitar. É o que eu estou passando para vocês. Se vocês escolherem viver uma vida de iniquidade, de pecado, de prostituição, de todas as coisas que não agradam ao Senhor, fugindo dos preceitos deles, por mais que você, o pastor não viu, minha esposa não viu, meu filho não viu, fulano não viu, Deus está vendo. E essa conta vai chegar. Às vezes a gente olha para o cenário e muitas das vezes, o pastor que me desculpe, mas não é heresia, a gente vê um diácono, um presbítero sentado aqui adorando o Senhor, e a gente começa a ter conhecimento da vida dele. Pô, ele está numa prova assim, 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 assim. Mas tu acha que ele entrou naquela prova por quê? Quando Deus te chamou no ventre da sua mãe e te escolheu para ser um fruto bendito, Ele fez promessa nas suas vidas. Você renunciou a Deus, você fez as suas escolhas como eu fiz a minha. Eu louvo a Deus todos os dias, porque Ele me deu o privilégio de cair em si, de olhar para o que eu estava fazendo com a minha vida e falar assim: eu não quero isso para mim. Então eu louvo a Deus porque eu, ainda novo, consegui voltar para a casa do Senhor, dei início a uma faculdade. Hoje eu sei que eu sigo o Senhor verdadeiramente, e não é demagogia. Meus amigos estão aqui porque, além de sermos irmãos em Cristo, são meus amigos. Eu procuro ser íntegro e fiel com Deus. Mas quando você vê um homem de Deus passando por um deserto, uma privação, ou ele se titubeou para entrar ali, ou Deus só está cobrando dele, estreitando o caminho dele, alinhando o que ele fez lá atrás. Ué, Tiago, mas quando a pessoa aceita Jesus, Deus não esquece os seus pecados? Esquece. Quando você aceita Jesus como seu único Salvador, Deus esquece tudo que tu fez, não vale esquecimento. Só que eu aprendi e entendi que teu pecado ele gera consequência. O Deus perdoou os seus pecados, Deus te fez uma nova criatura, mas tu tem que lidar com as consequências dos seus pecados.
E essas consequências vão te levar a desertos. E esse deserto vai forjar o teu caráter. E Deus você vai fazer entender com Deus se é realmente servir ao Senhor. Realmente estar na presença do Senhor. Porque começa a vir os questionamentos. Poxa, eu sigo o Senhor, eu sou dizimista, eu sou obreiro, eu auxilio o pastor, eu faço, eu aconteço, mas eu estou numa prova assim, assim, assado. Mas enquanto você não reconhecer que você precisa se quebrar e ser moldado pelo Espírito Santo do Senhor, entregar e ser pó, ser barro, ser refeito na mão do olheiro, a sua vida vai ser aquela dali. Agora, quando você desprender do que você foi, do que você era, e começar a viver o novo do Senhor, reconhecendo as suas falhas, os seus erros, pedindo perdão ao Senhor e pedindo ao Senhor direcionamento, aí a tua vida vai andar. Aí você vai ver as maravilhas do Senhor se cumprir na tua vida. Entendeu? Aí você vai ver as promessas do Senhor se cumprir na tua vida. E as promessas do Senhor são tão grandes, são tão deliberadas para você que você não tem noção. Daniel, ele chega num período que ele vai se questionar para Deus, porque ele ora e não há resposta. Aí Deus manda um anjo para ele: filho, Deus da tua primeira oração, eu já te respondi. Só que aí veio uma potestade, veio um maligno e usou de empecilho. E o anjo Gabriel teve que guerrear com ele para sua bênção chegar. Só que aí eu te pergunto, e nesse período? Você orou a primeira vez? Deixou de lado, não obteve resposta, esmoreceu a fé. E aí? Jejuar, buscar, adorar, exaltar, glorificar. Minha filha está doente, amém. Meu armário está vazio, amém. Fui mandado embora, amém. Mas aí na primeira aprovação, você orou, Deus liberou a bênção, a aprovação persistiu. Aí você começou a se questionar, a blasfemar, a desanimar. Minha vida não dá certo. Aí, ao invés de buscar conselho a quem tem palavra e sabedoria para te orientar, vai falar com um e outro, daqui a pouco já vira uma fofoquinha. Entendeu? Então eu entendi que a escolha, quando você escolhe os princípios do Senhor, Deus ele te honra, te exalta, te capacita. E é mais fácil do que você imagina. Dói. Sabe por que dói? Porque somos passivos de erro. É da nossa natureza pecar. E só quem se fez santo nessa terra foi o Senhor Jesus Cristo. Fora isso, eu já acordo pedindo perdão ao Senhor. Só que eu ouvi esses dias algo bem interessante. Quando você peca e esse pecado te gera arrependimento, culpa, dor, a coisa está boa do outro lado. É porque o Espírito Santo ainda está te incomodando. Você está errado. Você tem que pedir perdão. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que pedir ao Senhor para matar o teu eu, para você viver as boas novas do Senhor na tua vida. Agora, quando você peca e aquilo ali para você não fede, não cheira, desculpa linguajar, quando você pega e aquilo não te incomoda mais, aí o negócio está estreito do teu lado. Aí o Espírito Santo já se foi de você há algum tempo. Aí, filho, numa oração certa, se você não vir buscar o Senhor verdadeiramente de todo o coração, a sua vida não vai andar. E para dar continuidade, vamos seguir o texto de Apocalipse, versículo 10. Estando de longe, pelo temor do Senhor, tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois nenhuma hora veio o seu juízo. E sobre ela choraram e lamentam. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda a madeira adorífera, e todo o vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosa, de bronze e de ferro, e de mármore. Esse cinamomo e amomo, o perfume, mirra e incenso, e vinho e azeite, a flor de farinha e trigo, a cavalgadura e a ovelhas, a mercadorias de cavalos e de carros, e de corpos e de almas e de homens. E o fruto de desejo da tua alma
foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais acharás. Esse versículo 14 foi o que eu falei anteriormente para vocês. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Quando você troca a sua noite e você passa a ter uma noite mal dormida para usufruir do que o mundo nos oferece, quando você renuncia a Deus para viver o que o mundo nos oferece, por que, Tiago, somos chamados de maluco, de louco? Olha para você, olha o contramão que você está indo, olha como que você está indo contra a maré. 90%, infelizmente, é triste realidade, mas 90% hoje está adorando a deuses pagãos, a prostituição, estão se entregando ao álcool, à droga, estão pulando a carne, uma festa carnal. Eu dei uma travada ali que eu li Momo e me veio a cabeça que Rei Momo é o que dá origem à abertura do carnaval, a festa da carne. E olha para você, indo contra o fluxo, contra a maré. Mas ali está a resposta no versículo 14. Essas coisas que eles pensam que são aprazíveis aos seus olhos, essas coisas que eles pensam que vai saciar a sua sede, é algo vazio, é algo sem forma, que quando ele for com a cabeça no travesseiro, ele vai ver que nada tem, nada pode, a não ser um consolador, um refrigério. E esse refrigério a gente só encontra em Jesus. Daniel, você às vezes não vê as coisas acontecendo na tua vida, às vezes você não vê nada dando certo, mas você tem a certeza que o meu galardão vem do Senhor. Você tem a certeza que por mais que nós ansiamos pelo fato de sermos carne, ter as melhores coisas dessa terra, de viver uma vida abundante, nós sabemos que se não vivermos o melhor dessa terra, porque temos o direito de viver o melhor dessa terra, porque em Tiago 5,17, não me falha a memória, diz que ganhaste mal e pediste mal. Então, se você reconhece que você é co-irmão em Cristo Jesus e filho de Deus, ou seja, você tem um relacionamento de pai e filho com Deus, e Deus foi o sacrifício vivo de sangue, o último, te dando a liberdade de você dobrar o teu joelho dentro do banheiro, dentro do quarto, dentro da sala, para falar diretamente com Ele. Então, assim, se você não tem um bom emprego, não tem uma boa esposa, não tem uma boa casa, é porque tu está pedindo mal, tu está se relacionando mal com o teu pai. Se você começar a pedir, cumprir os princípios dele e saber pedir, ele vai te honrar nessa terra. E o que eu falo para vocês, eu sou prova viva do que eu falo para vocês, entendeu? Então, esse versículo 14 do capítulo 18 é as frustrações que muitas das vezes eu cheguei em casa alcoolizado, de ponto de xingar minha mãe, de afrontar minha mãe e acordar no dia seguinte passando mal, com um vazio lá no peito, sem dinheiro, entendeu? E isso ser preenchido com amor, com abraço e com a misericórdia de Deus. E Deus, ele é tão bom que ele não deve nada para ninguém. Quanto mais você faz para o Senhor, mais ele te capacita, mais ele te honra, mais ele te justifica. E como o nosso pastor tem o hábito de dizer, o caro fica barato e o barato sai de graça. O caro fica barato e o barato sai de graça. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Que da mesma forma que Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram o privilégio de se assentar com o rei, de comer as suas iguarias, de beber do seu vinho, eles preferiram comer legume, beber água, e com isso eles renunciaram à idolatria, à intriga, à mentira, à confusão, à prostituição. E essa renúncia só foi por uma escolha, a escolha de ser fiel a Cristo, de guardar o seu coração ao Senhor. Tiago, o que eu ganho guardando o meu coração ao Senhor? A própria palavra do Senhor vai te falar. Deus levantou Daniel como governador da Babilônia. Deus fez Sadraque, Mesaque e Abednego como governadores regentes da Babilônia. Então, quando você é fiel ao Senhor e cumpre seus princípios, Deus não deve nada a você. Ele te honra, te surpreende e te guarda. Então, mas eles foram provados. Eu já ia terminar, mas uma coisa que eu aprendi é não deixar texto fora de contexto, para não servir de heresia. E
Você vai falar, mas tu está falando isso, mas eles foram provados. Os 3 jovens foram jogados na fornalha. Amém. Primeiro que eles foram jogados na fornalha porque renunciaram aos falsos deuses para adorar o único Deus verdadeiro que faz. Segundo que eles foram jogados na fornalha sabendo que não estava mais preso a esse mundo, a esse plano terreno, que a glória e o galardão dele viria do céu. E o terceiro, que eles foram jogados na fornalha sabendo que se Deus quisesse, Deus livraria. E quando eles foram jogados lá, o rei da Babilônia se espantou, porque eu joguei 3 e eu vejo 4. Então, quando Deus fala para você, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal me acontecerá, é porque Ele está te guardando. E quem te prometeu, Ele garante. Quem te prometeu, te sustenta. Quem te prometeu, te coloca de pé. Quem te prometeu, te dá vida, te dá refrigério. E por mais que o cenário seja de frustração, de desânimo, de falta de perspectiva, quem te prometeu não dorme. Ai, Daniel, Tiago, ele foi fiel ao Senhor, foi jogado na cova dos leões, sim, porque ele foi fiel ao Senhor, porque ele renunciou à idolatria, à intriga, à mentira, à confusão, ao problema. Ele escolheu guardar o seu coração e esperar do Senhor. Ele viveu os princípios do Senhor e ainda assim jogaram ele na cova dos leões. Mas jogaram ele na cova dos leões por quê? Porque não tinham o que usar contra ele. Eu não tenho o que falar na vida do Gabriel, eu não tenho o que falar na vida do Daniel. Então eu vou usar o que o Daniel faz de bom grado para usar contra ele. Eu vou usar o que o Daniel faz de bom grado para usar contra ele. E foi o que eles fizeram. Procuraram. E Daniel não tinha telhado de vidro. Ele tinha uma vida de integridade com Deus. Entendeu? Ele tinha uma vida de integridade com Deus. E aí o que eles fizeram? Então, já que ele tem uma vida de oração, vamos fazer um decreto que só pode adorar o rei. E o rei, como eu falei antes, é da nossa natureza. Por mais que o rei amasse Daniel, tivesse Daniel como um filho, o rei era a carne. E a nossa carne grita. A gente tem que acordar dia após dia e matar a nossa carne. E quando eu falo para você que a nossa carne grita, entra a soberba, entra a autoconfiança, entendeu? E com isso, o cara pensou, pô, olha só, todas as nações ajoelhadas e adorando o meu nome. Eu sou o cara. Ele não pensou 2 vezes e meteu o selo real lá. Todo mundo, quando ouviu os sons de trombete, de trombeta, de afoles, tem que adorar o rei. Só que Daniel tinha uma vida com Deus, uma vida de oração. E me faz lembrar a mensagem que eu deixei para vocês na última sexta-feira. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 e 2. A vida de relacionamento com o rei Zaquias com o Senhor, quando ele teve uma sentença de morte, mas ele foi para o joelho, não necessariamente, ele virou o canto da sua cama porque ele estava debilitado, mas ele foi orar ao Senhor, porque ele tinha relacionamento com Deus, e Deus mudou o cativeiro dele, mudou a sentença dele, e deu ele mais 15 anos de vida. Então Daniel ele não se prendeu às promessas. Você vai falar para mim que Daniel não sabia que o decreto tinha sido selado e carimbado pelo rei? Daniel sabia. Só que Daniel também sabia que tinha vida de oração com Deus. Ele sabia que tinha uma vida de integridade, de caráter com o Senhor, de fidelidade. E ele não fugia aos princípios dele. E Daniel foi orar. Não é assim que Daniel foi orar, o que eles fizeram? Deduzindo eu, Daniel morava no segundo, de acordo com a geografia na Babilônia, a maioria das casas, dos quartos das casas são na parte de cima. Então deduziu que eles botaram escada do lado de fora, subiram para ter acesso à janela de Daniel para poder ver Daniel. Os bichos eram fofoqueiros, não é só hoje não. Para ver Daniel adorando e orando ao Senhor. E isso usou de conto Daniel. Rei, teu amado está orando. E o decreto é, no período de 30 dias, adorar e exaltar só o seu nome. O rei com o coração partido, porque pesava o seu coração por Daniel. Mas o decreto de rei não pode ser revigorado, ainda mais quando leva o selo real. Daniel foi para a cova. Mas tu acha que Daniel foi para a cova como? Como Daniel foi para a cova? Tranquilão. Igual o apóstolo Pedro fala, Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Paulo, né? Combati o bom combate e guardei a fé. Daniel já tinha passado pelo rei Nabucodonosor, passado pelo rei Joaquim,
mas os dois reinados, que quando o rei tem o sonho com a estátua de ouro, depois tem umas 3 ou 4 reinados após ele, até vir o reino da Síria, que derruba a Babilônia. Daniel já estava ali perto de ver o povo de Israel saindo desse cativeiro, porque Jeremias e Deus deu um tempo de 70 anos para esse tempo de escravidão sair. Daniel já estava bem ansiosinho, então Daniel já estava em paz. Já sabia ele que tinha combatido com o combate e guardado a fé. Se for da permissão de Deus, eu vou dormir no Senhor. Vou estar lá, lado a lado com ele, chamando ele de santo, de poderoso, de majestoso, porque ele é isso. Só que Daniel, ele foi para a cova porque ele foi íntegro e fiel. Ele foi apontado porque ele teve caráter e princípio. E Deus não deve nada para ninguém. Aí a Bíblia fala que o próprio anjo, o próprio Deus, porque está com uma maiúscula, o próprio Deus desceu naquela cova e fechou a boca dos leões. E na manhã seguinte, o rei, que não dormiu, foi até lá: Daniel, diz que o teu Deus te salvou. E Daniel respondeu: meu Deus me salvou, meu Deus fechou a cova dos leões. O rei manda Daniel sair dali, tirar Daniel, e aqueles que te apontaram, que te acusaram, que levantaram calúnia, defamação contra a sua vida, foi lançado na cova, foi estraçalhado antes mesmo de cair ao chão, antes mesmo de chegar ao fundo da cova. Então é o que eu falo para você em resumo, vou encerrar aqui. A vida de um crente, a vida de um homem de Deus é baseada em escolha. Não vou falar para você, nem posso falar que você não vai ter aflição, que você não vai ter luta, perseguição, que não vão fazer fofoca com o seu nome, ainda mais quando você vem aqui para frente ajudar teu pastor. Está querendo aparecer, lança um alvo, aqueles alvos de arco e flecha, bem no teu rosto, no meio das tuas costas, e o diabo começa a te acertar de tudo quanto é jeito. E vem acusações e aponta onde você menos imagina. Mas a palavra de Deus fala bem claro, e é o que eu tenho para a minha vida: escolha o teu Deus, escolha ser íntegro, fiel com Ele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Lembra da onde Ele te tirou. Lembra das boas novas que Ele tem feito na tua vida. E viva essa vida de integridade, que Ele não vai dever nada para você, que Ele vai te honrar, vai te justificar e te fazer próspero nessa terra. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero que vocês fiquem com essa mensagem, que vocês possam deixar o Espírito Santo do Senhor operar na vida de vocês e que vocês possam meditar nela, porque o que eu trouxe para vocês, basicamente em Apocalipse 18, é a visão do apóstolo João sobre a Babilônia que nós vivemos, a Babilônia que nós renunciamos, a Babilônia que nós não queremos participar das iguarias do Deus, por mais que possa parecer aprazível aos nossos olhos, por mais que possa parecer algo vigoroso e gostoso, prazeroso, porque no final é algo vazio. Às vezes eu com tão pouco no bolso, e é verdade, eu com tão pouco no bolso, eu tenho muito de Deus na minha vida. Deus não me deixa faltar nada. Deus me sustenta, Deus me guarda, me supre. E quanto mais eu amo com o meu pastor, mais eu vejo o sobrenatural de Deus na minha vida. A pessoa me convidando para almoçar, a pessoa me convidando para jantar, me levando para a pizzaria. Aí eu, o pastor e o Gabriel ainda tem um esquema: quando eu te chamar, lembra de mim. Aí quando te chamar, lembra de mim. Entendeu? Aí um chama o outro, entendeu? E vai todo mundo aí participando da abundância. Mas se tu olhar, são as pessoas que estão envolvidas no reino, são as pessoas que estão trabalhando para o Senhor, são as pessoas que estão ali cavando poço. Essa é a palavra, essa é a realidade. E não é em troca de almoço, de jantar, não. Isso daí é que eu falei para vocês: Deus não deve nada para ninguém. Quanto mais você fazer para o reino, mais Deus te dá. E hoje o nosso pastor até falou mais cedo: não se surpreenda se alguém bater na tua porta e falar: Deus mandou te abençoar com isso aqui, Deus mandou te abençoar com aquilo ali, Deus mandou te abençoar com aquilo lá. Ah, Tiago, tu está falando isso por quê? Nem Gabriel, nem Sucena, nem Daniel estavam na igreja hoje. Mas hoje o nosso pastor deu testemunho que ele foi abençoado. Ele foi abençoado com um carro. É um jovem lá na igreja que ele nem membro é, filho da missionária. Ele visita, a gente intercede pela vida dele, sei e creio que logo ele vai estar lá operando junto com a gente. Ele deixou o carro com o pastor.
uns 3, 4 meses. E nesse último final de semana ele chamou o pastor lá e eu conversando com o pastor Tiago. Eu pensei que ele ia pedir o carro e agora eu moro longe da igreja. E eu falei até com a minha esposa que eu queria devolver o carro para ele, ia consertar algumas coisas, porque por mais que ele não se questione do carro, a gente fica receoso, né? E eu falando por Deus que ia devolver o carro, e querendo consertar o carro, e ele me chamou lá e falei, mas eu não posso devolver o carro agora, porque o carro me ajuda a levar um irmão para a igreja, Não, pastor, eu te chamei que não é nada disso não, é que tem um período de tempo que eu estou orando, e eu estou orando não para te dar o carro, mas eu estava orando para Deus me dar condições para me arrumar os problemas que tem nele para me te dar um carro bom. Mas aí Deus mandou eu resolver essa situação logo e te dar o carro. Tá aqui, ó, chave reserva, o documento do veículo, aí o senhor passa pro teu nome. E é coisas que as pessoas vão falar, é bem material. É bem material, mas é com a obra do Senhor. Se chegar uma Kombi aqui, não vai ser dessa na tua vida, uma van, você pegar esse povo e botar lá dentro da favela para evangelizar. E eu creio que no tempo determinado por Deus vai chegar. Deus conhece teus sonhos, conhece teu coração, teus projetos, e Ele vai te honrar. E eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, da minha congregação, dos meus amigos. E louvo a Deus que eu aprendi uma frase que eu guardo no meu coração: que adorar a Deus é bom, mas adorar a Deus entre irmãos e amigos é ainda melhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Que bênção. Vou ser breve. Irmãos, a gente esqueceu de colher oferta, né? Irmãos puderem estar colhendo uma oferta. Os irmãos louvaram para colher oferta, não colheram oferta. Amém. A palavra foi pregada, irmãos. Mas eu gostaria de ler um versículo com você, rapidamente. No livro de Tiago.